Sejam bem-vindos, alunos. Eu sou o professor Clécio, do Que Tal Matemática. Hoje nós vamos à nossa aula 1 do terceiro bimestre, estudo das funções em R, Sejam bem-vindos. Então, eu peço que, de antemão, que vocês peguem o caderno de vocês, o caderno que vocês pegaram na escola, o caderno Faz Escola, que é relação ao terceiro bimestre. Vamos estudar ele um pouquinho agora, tá? Então, vamos lá. Vou começar a orientação. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês é uma coisa importante aqui, da aula de hoje. Vamos estudar as funções em R. Por que um R? O R aqui significa reais, Então, nós trabalhamos no bimestre passado com os números complexos e agora aqui nós vamos trabalhar com os números reais. A primeira coisa que nós vamos estudar, talvez comece até pensando numa diferença entre essas duas coisas aqui. Uma delas é equações, outra delas é funções. O que são equações? E o que são funções? Tá bem? Então, eu até peguei até mesmo um item, x mais 3, aqui tem x mais 3, só que aqui tem uma representação de um f de x, que corresponde aí à questão da função. E aqui tem na equação uma igualdade. Então, a primeira informação que nós temos é a seguinte: se eu tenho x mais 3 igual a zero, como que eu vou resolver essa equação? Depois, como que eu vou resolver essa função? Para que eu resolva essa equação, eu vou colocar aqui x mais 3 igual a zero, não é isso? E o que acontece aqui? Acontece que nós vamos colocar o menos 3 de um lado e menos 3 do outro. Por que a gente está fazendo isso? Na verdade, para não fazer assim, passo o 3 para lá mudando o sinal, tá? Então, mais 3 com menos 3 vai cancelar, vai sobrar aqui x igual a menos 3. Ou seja, a solução dessa equação é x igual a menos 3. E dessa função, como que eu faço? Então, a primeira dica é nós fazermos uma espécie de uma tabela, O que é essa tabela? A tabela que nós vimos, acredito eu, lá no primeiro ano do ensino médio, que eu vou atribuir valor para x, esses valores em reais, então eu vou colocar aqui 0 e 1, dois valores para x, e vou substituir. No lugar do x eu vou pôr o 0, então aqui vai ficar 0, 0 mais 3, vai ficar 3. E o outro ponto, 1. 1 mais 3 vai dar 4. Então, o que significa 0 e 3, 1 e 4? Eu vou colocar aqui, repara que eu já tenho uma malha aqui, ou seja, eu tenho aqui vou colocar essas informações no plano cartesiano. Então, aqui, nós temos o eixo x, vamos lá, aqui nós temos o eixo x e o eixo y, aqui, eixo y, eixo x, vou colocar esses pontos, 0 e 3, 0 para x e 3 para y, 1, 2, 3, e o outro ponto, 1 para x e 4 para y. 1 para x está aqui e 4 para y está aqui. Então, eu tenho um ponto aqui e o outro ponto aqui. Ou seja, vou pegar uma reta aqui e vou ligar esses dois pontos, Então, eu quero que vocês entendam o seguinte: isso daqui, é a resposta da minha função. Então, a resposta da minha equação é um valor de x. A resposta da minha função é, na verdade, um gráfico. Então, tem muita diferença, Então, se eu pensar numa equação, vou chegar numa resposta, que é um valor de x, a solução aqui, alguns querem x menos 3, e a solução aqui é um gráfico. Então, o que nós vamos estudar agora nós vamos analisar alguns tipos de gráficos, Então, peguei o material onde a gente vai estudar isso. E uma coisa muito importante que eu coloquei ali no cantinho, que é a lei de formação. O que é essa lei de formação aqui? Essa lei de formação vai estar trabalhando principalmente em alguns livros traz como f de x, outros livros trazem como y, E aí nós vamos trabalhar o entendimento e o conceito dessa lei de formação nos primeiros exercícios do caderno que daqui a pouco a gente vai fazer. Tá joia? Por enquanto, alguma dúvida? Temos aí presente a Graziele, a Thaís,
E aí, se tiver mais alguém que queira tirar alguma dúvida, vocês podem falar. Tá joia? Então, vamos lá. Segundo item. Vamos trabalhar a ideia de função, né? Trabalhando a ideia de função, eu quero trabalhar, antes de nós iniciarmos os exercícios do caderno, esses 3 itens. O grau, os tipos e as propriedades, tá bem? Isso não está no caderno, tá bem? Mas eu quero trabalhar com vocês, principalmente que vocês entendam isso, né? Conforme os conteúdos vão aparecendo aí. Então, no grau, como que eu vou saber que grau que é? Se eu olhar para os tipos, quais são os tipos de função que nós temos? E se eu pensar nas propriedades, quais são as características? Então, nós vamos estudar cada um desses 3 itens hoje, né? De forma superficial, e depois nós vamos aprofundar em cada uma delas que vocês vão entender. Então, essas 3 relações aqui, ó, o grau, né? O tipo e as propriedades, elas se conversam muito, né? Então, no grau, como que a gente vai ver isso? Nos tipos, quais são os tipos e quais são as propriedades, tá? Então, esses 3 itens vão se conversar muito durante as explicações dos conteúdos que eu vou apresentar para vocês. Então, vamos lá. Função. O grau. Como que eu sei o grau de uma função? Por que eu quero saber o grau de uma função? Isso é muito importante, saber o grau de uma função. Vocês vão entender, né? E eu vou detalhar isso para vocês. Essa função aqui, a primeira, f de x igual a x mais 3. Que função que é essa? Como que eu sei que função que é essa? Então, eu vou saber que função que é essa olhando o grau do expoente. Então, se eu olhar só depois da igualdade, o x aqui não é elevado a 1? Não tem umzinho, mas nós sabemos que aqui tem 1. Então, o que significa isso? Que o grau desta função aqui, ó, ela é uma função de primeiro grau. Por que de primeiro grau? Porque é o grau do maior expoente da incógnita. Aqui não é x? Qual que é a incógnita aqui? X. Aqui, ó, até mudei, até coloquei m, né, para a gente não ser só x. Então, coloquei um m aqui. E aí a gente pensa o seguinte, eu tenho aqui o 2 e aqui eu tenho 1. Qual é o maior? 2 ou 1? É o 2. O que significa? Que esta função, como eu sei que é função por conta do f de x, é uma função do segundo grau. Tá joia? E essa daqui de baixo? Eu tenho f de p, p ao quadrado, então mesmo raciocínio. Eu tenho esse daqui, o 2, aqui eu tenho 1. Ou seja, como que eu vou saber o grau dessa função? Qual que é maior aqui, olhando para o p? Vai ser o 2. Então, essa função também é uma função do segundo grau. E essa daqui, professor, essa função w, né? Aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 1. O que significa aqui? Significa que o grau do maior, aqui no caso, é 3. Então, resumidamente, o grau da função, se eu dou uma função f de x, que é igual a x à quarta, mais 2x ao quadrado, eu vou olhar sempre, né, qual é o grau do maior expoente. Aqui, ó, é 4 e aqui é 2. Ah, mas não é função de segundo grau? Não, é uma função de quarto grau. Tá? E aí nós vamos estudar isso. Isso é tão importante que a gente consegue identificar qual é o grau da função olhando aqui para o x. E o que vai nos... Para que eu quero saber isso, né? Então, presta atenção agora nesse detalhe, ó. Nós vamos estudar agora, bem rapidinho, os tipos de função. Quais são os tipos de função? Funções do primeiro grau. Que funções que são essas funções do primeiro grau? São aquelas funções que eu acabei de mostrar para vocês, ó. Essa daqui, ó, é uma função de primeiro grau, onde eu tenho aqui, ó, o x, né, elevado a 1. Então, essa é uma das funções. O outro tipo de função é uma função de segundo grau. O que é essa função de segundo grau? Lembra? A função de segundo grau tem a característica que tem o grau do maior expoente dela, é o 2. Outra função que nós vamos estudar são as funções polinomiais. O que são essas funções polinomiais? A do primeiro grau também é polinomial, a do segundo grau também. Nós vamos estudar com as funções do terceiro, do quarto, do quinto grau, tá bem? Então, nós vamos estudar esses tipos de funções. Outra função que nós vamos estudar são as trigonométricas. E eu vou restringir a 2 funções, seno e cosseno, tá?
E nós vamos estudar mais duas funções. Uma delas é a função exponencial. Qual é a característica dessa função exponencial? O expoente não é um número, o expoente é uma letra, né? Então, a gente vai estudar a função a elevado a x. 2 elevado a x. Como que é o grau, como que é a função, como que é o comportamento dessas funções? A gente vai estudar isso. E a última é uma função logarítmica, né? É uma função que vai ter aí como f de x igual ao log de x, né? E depois a gente vai ver também outras informações dela. Porque no caderno de vocês, a gente tem aí na verdade, esses 6 tipos de função, né? Tem outros tipos de função que a gente poderíamos estar trabalhando, mas essa aqui é o modo que eu achei da minha experiência aí de 25 anos dando aula, mais de 25, né, de trabalharmos, peguei aquele caderno, fiz um resumo e enxerguei essas 6 funções aí. Então, hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho das funções e nas próximas aulas eu vou trabalhar a função do primeiro grau, só a função do primeiro grau, depois só a do segundo grau, só as polinomiais, as trigonométricas e eu vou juntar a função exponencial e a logarítmica juntos, tá joia? Então, essa é a nossa ideia aí. E aí, claro, né, que faltou a questão das propriedades. O que nós vamos estudar nessas funções? A primeira coisa que nós vamos estudar são os gráficos, né? Eu vou fazer junto com vocês a construção dessas funções. Um outro item muito importante, que é o crescimento e decrescimento das funções, né? Onde cresce, onde decresce, tem alguns exercícios que trabalham o crescimento e o decrescimento das funções. Tem uma parte de constante, né? Mas nós vamos focar mais no crescimento e do decrescimento. Quais são os sinais positivos e negativos? Isso interfere muito nas funções, principalmente as trigonométricas, né? Para nós estudarmos esses sinais aí, e entre outras coisas e outras propriedades do primeiro quadrante, do segundo quadrante, né? De como a gente pode construir isso. O que eu recomendo a vocês, né? Que nas próximas aulas tenham o caderno e também a gente vai utilizar aí as folhas quadriculados, aquela folha que eu mostrei para vocês aí, e aí eu vou fazer numa orientação, inclusive, que está aí no caderno, né, que é um software chamado GeoGebra, né, que aí a gente vou explicá-lo com mais detalhes nas próximas aulas, tá joia? Peguem aí o caderno, nós vamos hoje fazer 3 exercícios, né, essa daqui é a primeira atividade, tá bem? Essa daqui é a primeira atividade que nós vamos estar fazendo, né? Então, vamos ver como que é essa atividade aqui. Está escrito no caderno assim, ó, determine a lei de formação. Então, vamos lá, ó. Lembra que eu falei para vocês no comecinho da aula? Lei de formação. A lei de formação é tudo que nós vamos fazer com algo parecido com f, eu vou chamar de f de x, porque aqui já está em x, né? Que relaciona ao x de um quadrado. Então, vamos por partes. Eu fiz aqui um quadrado, e eu tenho um lado deste quadrado valendo x. Mas vamos explorar um pouquinho aqui quais são as características desse quadrado. O que é um quadrado? Um quadrado é uma figura geométrica que possui 4 lados, ou seja, ele é um quadrilátero, onde os lados do quadrado são iguais. E ele forma também ele forma também 4 ângulos, né? O que significa esse símbolo aqui? De um quadrado reto, ou seja, ele forma 4 ângulos, né, de 90 graus. Então, o quadrado tem as características que tem seus lados são iguais, ok? Os ângulos deles internos formam um ângulo de 90 graus, ok? Então, essas informações, né, por isso que às vezes as pessoas falam da matemática, mas eu preciso de conhecimentos anteriores para resolver essas situações. Aqui tem vários conhecimentos. Um deles é a lei de formação, que a gente vai conversar um pouquinho sobre o f de x. A outra informação é saber sobre o quadrado e a outra informação é o que está pedindo, o que é um perímetro, né? O perímetro de qualquer figura, seja ela um quadrado, qualquer outra figura, na verdade, o perímetro é a soma dos lados das figuras. Então, vamos pensar junto comigo aqui. Se esse lado aqui é x, e esse é um quadrado, esse lado aqui vai valer quanto?
x. Como eu sei? Porque esse lado é igual ao outro. Mas como eu sei? Porque isso é um quadrado, né? Nós acabamos de falar que eles têm os 4 lados iguais. Aqui é x e aqui também é x. Então, como que vai ficar a lei de formação aqui? A lei de formação vai ficar assim, ó. Eu vou chamar de f de x, esse é o primeiro exercício, igual... Quantos x nós temos aqui? Eu vou começar daqui, ó. 1, 2, 3, 4. Então, eu vou fazer isso, ó. X mais x mais x mais x. Eu tenho 1, 2, 3, 4. Eu posso fazer isso, ok? E eu posso organizar isso assim, ó. Ou o quê? Ou esta função aí, a gente pode escrever ela assim, ó. F de x igual... Quantos x nós temos aqui? 4. 4x. Então, agora sim, determine a lei de formação que relaciona o lado x de um quadrado ao seu perímetro. A lei de formação que isso acontece é essa daqui ou essa daqui de cima. Então, a lei vai ser f de x igual... Por quê? Porque aqui a gente depois pode atribuir valor de x, um quadrado valendo 1, valendo 2, valendo 3, e a gente vai fazer a multiplicação, porque esse 4 aqui está multiplicando, ou seja, porque tem 4 números, 4 representando aqui o x. Ok? Né? Se tiver dúvida, refaça, volte os exercícios, tá bem? Mas esta é a ideia, tá? Esse daqui é o primeiro exercício, né? Primeira atividade aí do caderno de vocês, tá bem? Então, temos que estudar a lei, entender, e isso vai acontecer muito em vários outros exercícios. Não é só porque está nesse caderno, não. A gente até estuda aí em várias situações do Enem e assim por diante, né? E aí tem muitas informações que precisam ser agregadas. Uma delas é saber o que é o quadrado e outras delas é saber o que é o perímetro. E repito, o perímetro é a soma dos lados, ok? Agora, olha o que nós vamos estudar. Nós vamos continuar aqui na lei de formação, né? Só que nós vamos estudar o seguinte, ó, determine a lei da função ou lei de formação que relaciona o lado do quadrado. Mesmo raciocínio, ó, tem aqui o quadrado, esse daqui vale x, esse também vale x, esse vale x, esse vale x, beleza. Só que agora nós vamos estudar a área. Espera aí, vamos lembrar o que é a área de uma figura geométrica. Então, eu vou fazer mais ou menos aqui um desenho, tá? Então, eu vou fazer aqui, ó, estou fazendo um rabisco aqui para me explicar isso, né? Isso daqui, para nós, é uma figura onde eu tenho a figura e o contorno desta figura. Em amarelo é o nosso perímetro, ou seja, o contorno desta figura. E nesta cor aqui, uma espécie de um verde ou um azul, vai ser a área da figura. Então, vamos traduzir. O que é o perímetro? Então, o perímetro é a parte, né, que corresponde, se nós pensarmos aqui em um terreno, a parte da cerca deste terreno é o perímetro. E a parte interna do terreno é a área. Então, a área, ó, ela está aqui, ó. Essa daqui para nós é a área. E esse pedaço aqui, ó, é o perímetro. Então, a área é toda essa região aqui dentro. Mas, professor, vamos entender uma coisa. Como que eu vou saber a área dessa região? Vamos lá, vamos pensar juntos aí. E pensando, nós vamos fazer o seguinte. A função f de x é igual à área. A área de um quadrado de lado x, então vamos só lembrar aqui um quadrado de lado x, tá joia? Então, como que vai ser isso? Né? Então, nós vamos estudar o seguinte, ó. Nós vamos fazer lado, né? Eu vou chamar aqui, que é mais comum que a gente vê, de L e L. Então, a área vai ser o quê? Lado vezes lado. Ou seja, a área de um quadrado é
L ao quadrado. Mas não é L, professor. A área aqui é X. Então, a gente vai fazer aqui, ó, X vezes X. Então, aqui é X. Tá joia? Então, nós vamos estudar agora, né? Como que eu calculo a área do quadrado aí, né? Então, né? Então, como que a gente estuda a área desse quadrado? Então, vamos lá. Nós vamos fazer agora o seguinte, né? O que é x e x? Então, a gente pode fazer assim, né? Lembra que a gente fez com o perímetro? Ou, vamos lá. Ou, a gente vai chamar isso daqui de quê? F de x é igual a x vezes x ao quadrado. Gente, uma coisa muito importante para a gente explorar é uma coisa que a gente fala muito, que é o seguinte, ó. O perímetro, só presta muita atenção nisso, ó. A gente estudou x mais x, pensando no quadrado, tá? Mais x. 1, 2, 3, 4. Isso aqui vai resultar em 4x. A área, eu tenho x vezes x. E isso vai resultar em x ao quadrado. Então, resumão, gente, aproveita essa dica, ó. X mais x é diferente de x vezes x. X mais x é 2x. E é diferente de x vezes x, que é x ao quadrado. Tá joia? Então, isso é muito importante. Então, olhando para isso, x mais x, eu estou pegando uma parte, né? Aqui tem 4, mas aqui eu estou pegando só 2x, porque aqui tem 1 e aqui tem 1. 1 mais 1, 2. E aqui, ó, o 1 está no expoente. 1 mais 1, 2. Conserva a base e somos expoente. Propriedade, né, da potência aí. E vamos agora para o terceiro e último exercício de hoje. Beleza? Então vamos lá. Agora, o que ele fala? O que ele está mostrando? Ele está falando para a gente aqui, ó, complete a tabela com algumas relações entre os valores dos exercícios anteriores. Ele está falando que o x aqui, ó, vale 1. Depois, o x vale 2. Depois, o x vale 3. Depois, o x vale 4. E depois, o x vale 5. Como que nós vamos fazer, então? O perímetro. No lugar do x, eu vou olhar um por um, ó. Como se tivesse um traço aqui. Eu vou olhar só para esse exercício. No lugar do x, eu vou pôr 1. Então, vai ficar 4 vezes 1. Então, aqui vai ficar 4 vezes 1, vai dar 4. Beleza? Né? E agora aqui, ó. O x vale 1. Então, se eu coloco 1 aqui, 4 vezes 1 deu 4. Agora, se o x valer 1, então vai fazer 1 vezes 1, vai dar 1 ao quadrado. 1 ao quadrado. Que 1 ao quadrado é 1. Eu vou fazer isso daqui, ó, passo a passo. Ó. Eu tenho assim, ó, aqui, ó. Vou explicar isso aqui, ó, passo a passo. Ó. P de x é igual a 4x. Beleza? Então, no lugar do x, eu vou colocar 2. Então, é a mesma coisa se tivesse escrito assim, ó. P de 2 igual a 4 vezes 2. Isso daqui vai dar quanto? 8. E a mesmo raciocínio do lado de baixo. O A de x é igual a quem? X ao quadrado. E o A de quem? Quem que é aqui para nós? O x vale quanto aqui? 2. E aqui vai dar 2 ao quadrado. E 2 ao quadrado é 4. Então, entenderam como que nós vamos preencher? Né? Nós vamos preencher ela substituindo no lugar do x os valores correspondentes. Aqui, ó, eu vou colocar o 3. Ó, vou pôr o 3 aqui, depois eu apago. Vou pôr o 3 aqui. Então, aqui vai ficar como? 4 vezes 3. E aqui, como que vai ficar? 3 ao quadrado. Por que o 4? O 4 está aqui, ó. Tá, ó. O 4 é esse 4 aqui. No lugar do x, eu vou pôr o 3. Por quê? Aqui tem 3. Aqui no lugar do x, eu vou pôr o 3, porque aqui tem 3. 4 vezes 3, quanto que vai dar? Nós chegamos aí no 12. E 3 ao quadrado, 3 ao quadrado. Só lembrando a propriedade da potência, 3 ao quadrado é, vou até fazer aqui, ó, 3 vezes 3. 3 vezes 3,
para nós dá quanto? 9. Tá bem? Então, nós chegamos nesses valores. E para completar esses dois, vou apagar aqui, ó, vou apagar o 3 aqui, ó, porque eu já tenho este 4 e o x aqui vale quanto? 4. Olha lá. Eu já tenho esse x aqui que vale 3. Opa, vou apagar ele. Quem que eu vou pôr ele agora aqui? Eu vou pôr o 4. Então, repara que eu vou fazer na substituição. Lembrando, este 4 e este 4 aqui, tá? 4 vezes 4, eu vou encontrar o 16. E 4 ao quadrado, olha lá, 4, 4. E 4 vezes 4 também vai dar 16. Então, essa aqui é a nossa tabela. E a última, que agora é 5. Então, eu vou apagar aqui. Opa, aqui não, aqui é 4, né? Porque aqui é 4. E aqui eu vou colocar o 5. E aqui eu vou apagar os dois 4, porque aqui agora é o 5. E aí nós temos 4 vezes 5 vai dar quanto? 20. E 5 ao quadrado é 5 vezes 5. 5 vezes 5, que vai nos dar 25. Então, agora aqui, né, nós temos uma relação entre o lado e o perímetro. Então, o lado 1, ou seja, se o lado for 1, a gente tem 4 de perímetro. Se o lado for 2, a gente tem 8 de perímetro. Se o lado for 3, a gente tem 12 de perímetro. Se o lado for 4, a gente tem 16 de perímetro. Se o lado for 5, a gente tem 20 de perímetro. O que é 20 de perímetro? Todas essas medidas aqui. Tá joia? Agora, outra relação. Se o lado for 1, a gente tem 1 de área, ou seja, 1 aqui dentro de área. Se o lado for 2, a gente tem 4 de área, né? Ó, olhando aqui, ó, tá? Se o lado for 3, a gente tem 9 de área. Se o lado for 4, a gente tem 16 de área. Se o lado for 5, nós temos 25 de área. O que nós vamos fazer com essas informações, né? Depois nós vamos trabalhar os gráficos, as funções e as propriedades. E aproveitando aqui, ó, né, esta função aqui, ó, essa função p de x, ela é de qual grau que é essa função aqui? Eu vou olhar para o grau do maior expoente. Essa função é uma função do primeiro grau. E a função do primeiro grau, ela tem algumas características um pouco diferente dessa daqui. Que função que é essa daqui? Nós vamos ver o grau deste daqui, é uma função do segundo grau, né? Só tomem cuidado para não confundir uma equação do segundo grau por uma função do segundo grau. Que nós vimos que a equação vai encontrar o valor e a resposta de uma função do segundo grau vai resultar em um gráfico. Tá joia? Então, hoje nós falamos alguns conceitos de funções, vimos alguma aplicação aí dentro do perímetro e da área, fizemos o nosso mecanismo matemático, que são os cálculos. Tá joia? Na próxima aula, nós já vamos tirar todas as dúvidas de vocês e vamos estudar a função do primeiro grau. Não esqueçam de fazer os comentários, né, de colocar suas dúvidas, de fazer inscrição no canal, né? E aí, vocês têm aqui meu contato pelo WhatsApp, que vocês aí têm todo o acesso que podem me mandar. Tá joia? Vamos ver aqui se tem alguma pergunta.